Essas semanas eu tenho sido muito mexido, quebrantado no meu coração. Minha amiga Carol tem me colocado para estudar muito, preparando as aulas para EAD, renovando algumas aulas. Então eu tenho mergulhado muito na vida de um homem chamado Jonathan Edwards, e meu coração tem sido profundamente mexido enquanto eu estudo a vida, a obra e tudo aquilo que aconteceu no primeiro grande despertar. Eu confesso que nem sempre é fácil manter a esperança de que uma hora nós vamos vivenciar algo parecido com o que aconteceu nos dias de Jonathan Edwards. Mas eu estava olhando um irmão, um pastor do Espírito Santo, Vitória, e ele escreveu um texto que aqueceu o meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Eu penso que a geração Z, quem é nascido aqui em 97, 98? Tem alguém aqui? Levanta a mão alto. A geração Z talvez é a geração que menos viu o mover de Deus acontecendo. Eu sou filho e filhote do início do mover do Espírito em Belo Horizonte, Londrina, fruto de influências de Toronto, de Brownsville, de Pensacola, de moveres mais contemporâneos que aconteceram. Mas eu percebo que tem uma geração que, quando nós falamos o que falamos, ela não sabe do que a gente está falando. E eu fiz uma promessa, porque um dia eu também fui mais novinho, e eu cresci ouvindo líderes mais maduros desencorajando a fome e a sede por Deus. Quando nos dias ali de adoração e extravagante, quando a gente chegava nas reuniões, 1 hora antes da reunião começar, e 200, 300 jovens deitados no chão, chorando, clamando pela presença de Deus. Quando os líderes de adoração eram desafinados, mas a glória de Deus caía. Quando a gente não tinha VS, a gente não tinha ponto, a gente tinha fome, unção. A gente não estava nem aí para quem estava no banner ou quem era o preletor. A gente estava correndo atrás de Deus, e era uma coisa muito poderosa. Eu, recém saído de vícios de droga, fui cativado pela pessoa de Jesus e recebi de presente de um amigo uma fita VHS para um videocassete de 4 cabeças, que tinham várias reuniões de avivamento que estavam acontecendo na Argentina, Estados Unidos, vários outros lugares, até alguns mais antigos, como Ilhas Hébridas, Duncan Campbell e vários desses movimentos. Se você não sabe do que eu estou falando, se inscreve na escola Convergência, a aprender sobre avivamento. E eu prometi para minha geração, porque eu ouvi os líderes falando, quando a gente caía no poder de Deus, quando a gente chorava, quando a gente estava debaixo do riso santo. Tinha meninice? Certamente. Mas eu amo essa meninice. Eu sinto saudade dela. O ponto é que eles diziam o seguinte: isso aí que vocês estão vivendo, eu já vivi e vai passar. E eu pensei, um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ter jovens me ouvindo, e eu não vou infectar eles com os maus relatórios. Eu não vou dizer que os gigantes são maiores do que a promessa de Deus. Eu vou dizer para minha geração que sim, é possível experimentar um avivamento genuíno e poderoso nos nossos dias. E todas as vezes que eu subo para falar sobre esse assunto, eu sempre tenho a expectativa de que vai ser esse dia. Eu não posso te prometer que vai ser, porque eu não tenho controle sobre as ações soberanas de Deus, mas a minha expectativa é de que pode ser esse dia. Então esse texto, o título dele é Éramos Meninos. Ele começa assim: éramos meninos com violões desafinados, sonhos exagerados e os olhos cheios do céu. O ano era 2000. O Brasil provava de faíscas de avivamento, e nós, sem saber,
brincávamos de carregar chamas eternas em corações imaturos. A mensagem de Joel 2 tomou o nosso coração. Mike Shea, Gregório McNutt, Dan Duque estavam no quarto ao nosso lado. Suas palavras incendiavam o peito. Queríamos mudar o mundo, queríamos parar tudo para orar. Queríamos ser pessoas de uma coisa. Chega de placas, chega de ritos, chega de divisão, chega de liturgias frias. Queríamos o Espírito sem saber que Ele já nos queria há tanto tempo. Queríamos cooperar com o resgate da noiva, ser uma confraria de João Batista. Queríamos ser como Davi, homens de uma coisa. Mas o fogo e a imaturidade são irmãos difíceis de se separar. E muitos romperam com tal sistema. Deixaram escolas, empregos, parentes por uma santa vocação ou uma pura empolgação. Éramos só meninos e queríamos uma só coisa. Os anos passaram, o fogo em muitos se tornou lembrança, coisa de menino. Poços de águas antigas. Fizemos o que os adultos fazem. Nos tornamos pais, pastores, profissionais e disfarçamos o vazio com muitas responsabilidades. Mas o menino ainda grita lá dentro. Entre as pilhas de relatórios e as pregações comedidas e medidas, grita, porque lembra da presença que vinha quando ninguém pedia, das lágrimas que eram respostas antes da pergunta. Não precisamos voltar ao passado, mas precisamos voltar à fonte. Porque o menino dentro de nós ainda clama por água e sabe que a fonte, a única fonte é Jesus, que pode nos saciar. Nós precisamos entender algumas coisas aqui. A palavra avivamento tem sido muito mal empregada nos nossos dias e por isso talvez muita confusão está acontecendo. Mas começando aqui com Joel capítulo 2, que é o texto que eu queria iniciar. Joel capítulo 2, versículo 28, o profeta diz: depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até mesmo sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Avivamento é tão importante para a gente como igreja, como geração, como igreja no mundo, nas nações, que o profeta está dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da segunda vinda de Jesus, nós vamos viver um fenômeno global. Deus vai pegar o globo terrestre e vai batizar ele inteiro na glória do Espírito Santo. Não é um avivamento geográfico apenas no sentido de apenas uma cidade, mas em todas as nações da terra, a igreja vai ser imergida na glória do Espírito Santo. Por quê? Porque ela vai estar adentrando dentro dos seus dias de maior escuridão e pressão que jamais houve nas nações. E a única coisa que vai nos capacitar para enfrentar esses dias de pressão, que nós aqui cremos que é chamado de grande tribulação, é que a igreja ela vai ter a mesma glória. Na verdade, ela vai ter maior glória do que aquilo que aconteceu no livro de Atos. Então nós não podemos tratar essa palavra avivamento de qualquer maneira, como se ela fosse um apêndice. Não, ela faz parte dos planos cronológicos de Deus, que está ligado com aquilo que nós chamamos de fechamento da história. O avivamento não é a coisa mais importante, mas ele está no caminho da coisa mais importante, que é os céus se partirem e Jesus retornar para governar as nações. Amém? Então a gente não pode tratar isso de qualquer maneira, como se fosse um apêndice. Nós precisamos entender o que está por trás dessa palavra.
E em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos discípulos ali, Pedro toma a palavra e ele vai dizer: isto que está acontecendo, isto é aquilo. Aquilo o quê? Aquilo que foi visto, previsto pelo profeta Joel. Ou seja, Pedro era um homem que sabia identificar o que é um avivamento e o que não é um avivamento. E o problema da nossa geração, dessa geração mais jovem, é que eu percebo que tudo virou avivamento. Então, se tudo é avivamento, absolutamente nada é avivamento. Então, o meu pensamento nesses dias é que nós precisamos discernir o que é e o que não é um avivamento, para que a gente não trace falsas linhas de chegadas, achando que a gente chegou em um lugar que a gente ainda não chegou, e a gente está dizendo isso é aquilo para aquilo que não é. Quantos estão comigo aqui, por favor? Vocês estão comigo, gente, por favor? Então eu preciso dizer para vocês, em primeiro lugar, avivamento não é um estádio cheio de jovens pulando, dançando ao som do worship incansavelmente. Avivamento não é uma cruzada em um estádio, em uma tenda, onde pessoas são salvas, onde as pessoas são até curadas. Prática muito desenvolvida nos anos 50, 70, por causa da ideia do avivamentismo. O que é avivamentismo? É a teoria de que avivamento pode ser marcado. A gente marca o dia do avivamento. E esses evangelistas, eles colocavam na placa das suas reuniões, dizendo: avivamento do dia 21 a 27 de abril. E a pergunta que a gente precisa fazer é: como que esses caras sabiam que o dia era 21 de abril e que o término do avivamento era 27 de abril? Impossível fazer isso. Mas essa é a prática e também é a nossa herança, a herança da igreja protestante nos Estados Unidos e a herança também da igreja brasileira, de que a gente pode sim marcar um avivamento. Tanto é que por aí afora no Instagram você ouve e vê muitas reuniões sendo divulgadas como Revival Nights. Quem já viu isso em algum lugar? Pelo amor de Deus, não quero te ofender, mas vou te ofender. Revival Night significa que aquela noite é uma noite de... Nós podemos dar outro nome para essa reunião: reunião de busca do Espírito Santo, reunião de fome, sei lá, qualquer coisa. Mas não dizer que aquela noite é a noite do avivamento, porque senão a gente está minimizando o poder da palavra avivamento. E aí nós achamos que porque tivemos uma experiência sensorial, com luzes, fumaças, riffs de guitarra, líderes de adoração carismáticos, nós criamos uma falsa sensação de que estamos encontrando uma coisa que a gente não encontrou. Eu estava vendo a entrevista de um líder de adoração dos anos 90 chamado Lyndell Cole. Não sei se é assim que pronuncia, mas ele era um líder de adoração da Assembleia de Deus em Brownsville, em Pensacola. E esse lugar experimentou um mover muito poderoso mesmo. Depois eu vou relatar algumas coisas. Mas um dia ele disse que estava olhando e a galera estava pulando, dançando, levantando as mãos, assim, bem extravagante. E ele olhou e falou: Senhor, olha como o seu povo te adora. E ele ouviu o Senhor falando com ele de novo: isso aí não é adoração. Eles não estão me adorando, eles estão empolgados com a música. Eles não estão tendo um encontro comigo, eles estão tendo um encontro sensorial com aquilo que a música pode produzir. Tem algum problema a música produzir? Não, não tem problema. A questão é que existe algo maior do que isso. E aí, se a gente define essas reuniões como avivamento, a gente vai ficar satisfeito. Pronto, encontramos, é isso que temos que ter, é isso que vai ser, e isso é o que a gente vai chamar de avivamento. Isso não é avivamento. Embora em avivamentos nós podemos ter reuniões de celebração, reuniões de dança, reuniões com adoração longa. Nos dias de adoração extravagante nos anos 2000, nós tínhamos reuniões onde a gente ficava cantando 2, 3 versos por 50 minutos. Reuniões de adoração por 3 horas, 4 horas. Mas não era manivelada, era a presença de Deus mesmo. E eu percebo em alguns lugares que tem gente tentando forçar isso. Tem gente que acha que a adoração longa significa ungida.
E isso é um erro. Então a gente precisa ter muito claro o que é e o que não é avivamento. Alguns irmãos muito preciosos que até me inspiram, que foram influenciados pela terceira onda, que é uma aba do movimento carismático, que muito me inspira, mas que estão sendo mais adeptos da nova reforma apostólica. Eles dizem que avivamento é uma reunião onde tem muitos dons do Espírito Santo fluindo. E eu discordo com veemência disso. Avivamento não é uma igreja ou uma comunidade que tem um profundo fluir de dons espirituais. Eu acredito que dons espirituais fazem parte da vida cristã normal. Toda igreja cristã deveria ser edificada a partir dos dons do Espírito de Deus fluindo por meio dos seus membros. Isso não deveria ser uma coisa extraordinariamente onde nós falamos que isso é avivamento. É claro que quando avivamento vem, nós vamos ver aqui, a potencialização dos dons acontece. Nós vamos ver o Senhor intensificando a ação do Espírito Santo por meios sobrenaturais dos dons do Espírito. Mas me parece que a igreja de Corinto, que tinha tantos dons ao ponto de que Paulo teve que organizar as reuniões, não está experimentando aquilo que eu acredito ser avivamento, tendo em vista que no meio dos dons do Espírito, imoralidade, divisão e carnalidade estavam convivendo juntos. Avivamento também não é o crescimento numérico de uma igreja. Nós podemos ver na história avivamentos como o país de Gales, que por mais que teve muitas conversões, no avivamento de Gales a gente não vai ver esse fenômeno das igrejas saltarem de 300 membros para 2.000, 3.000 membros. O que a gente vai ver no avivamento de Gales é que por meio da profusão do Espírito, um movimento missionário começou a acontecer. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo e foram enviados para as outras nações para desenvolver o trabalho missionário de plantação de igrejas. Não necessariamente uma igreja vai crescer numericamente quando um avivamento vier. Então o crescimento de igreja pode acontecer por muitos e inúmeros fatores, tanto humanos como divinos. Você pode ter uma boa estratégia de discipulado, você pode ter uma igreja que é muito engajada em evangelização, e isso é ok. Enquanto o avivamento não vem, a gente precisa continuar discipulando as pessoas, pastoreando as pessoas, evangelizando o nosso bairro. Por quê? Isso é parte da vida cristã normal. Nós não precisamos parar, esperar o avivamento chegar para que a gente faça aquilo que a gente já tem que fazer. E talvez a igreja cresça por causa disso. E isso é maravilhoso, eu não estou contra isso. Mas nós sabemos também que pela história, quando o avivamento vem, em algumas regiões, em alguns lugares, há uma explosão de colheita de almas. Isso pode acontecer, é genuíno. O Espírito Santo faz isso, mas nós não podemos prender avivamento dentro disso. Então, tendo destruído os seus sonhos sobre o que é avivamento, o que é isso? Então, de acordo com um tanto de livro e pesquisas que eu tenho feito, de diversas linhas diferentes, lendo de Jonathan Edwards os Circuit Riders, que eram os pregadores que pregavam em cima de cavalo, lendo Charles Finney, que é totalmente contrário à teologia de Jonathan Edwards. A gente vai pegando pedaços de revelação de cada um desses irmãos e construindo algo mais holístico sobre o que é avivamento. Então, de acordo com essas pesquisas, eu cheguei a algumas definições sobre o que é avivamento, que podem ser de grande valor para você e eu não criarmos uma falsa linha de chegada, de achar que a gente tem alguma coisa ou está buscando alguma coisa que de fato não é. Então, em primeiro lugar, quero reforçar aqui: avivamento não é algo que os seres humanos produzem. Avivamento é um ato soberano de Deus, misturado de forma misteriosa com a participação humana, sem que o homem dobre o braço de Deus para agir.
Isso é uma loucura, a gente nunca vai conseguir dissecar isso de forma matemática. Então eu gosto de concordar com Tim Keller sobre sua definição de avivamento. É uma das que eu tenho mais amado, apesar de ter outras que eu gosto. E ele diz o seguinte: avivamento é a intensificação dos atos ordinários do Espírito Santo em uma comunidade ou região geográfica. Veja, é a intensificação de coisas ordinárias dentro da sua comunidade, dentro de uma região geográfica. Então, por exemplo, o sermão é pregado na sua igreja todo domingo? Quem aqui congrega em uma igreja que se prega a Bíblia todo domingo? Levanta a mãozinha aqui. O que é isso? É um ato ordinário do Espírito Santo. Nós pregamos a Bíblia todo domingo, estamos lá fazendo isso. Mas uma vez Jonathan Edwards pregou um sermão muito conhecido, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele fez isso em uma congregação e nada, absolutamente nada aconteceu no dia que ele pregou. Depois ele foi convidado a pregar numa outra igreja que não era dele, se eu não me engano, a cidade era Enfield. Minha professora pode me ajudar se é isso que eu estou falando, é isso? E nesse dia ele pregava esse mesmo sermão em voz monotone, calmo, sem expressar muitas emoções, e de repente aquele ato ordinário de pregar a palavra foi vivificado pelo poder do Espírito Santo, que ele não conseguiu terminar o seu sermão, porque a congregação foi visitada pelo poder da santidade de Deus, de maneira que as pessoas se agarravam nas pilastras, debaixo do temor e da convicção de pecado. Elas tinham a impressão de que o chão ia se abrir e eles seriam engolidos para o inferno na mesma hora. O peso da pregação foi tão forte, tão ungido, que no fim da palavra os pastores precisavam ficar consolando as pessoas. Minha pergunta é: qual foi a última reunião de pregação da palavra que você foi, onde as pessoas estavam abraçando as pilastras, debaixo de convicção de pecado? Então avivamento é quando algo ordinário está acontecendo, o Espírito Santo vem e ele energiza algo que é ordinário, transformando em extraordinário. Quantos estão comigo aqui? Isso foi só para você acordar. Vocês não podem fazer isso comigo não, gente. Me dá 50 minutos para falar. Vou obedecer. Então avivamento é quando essas ações ordinárias ficam intensas em uma região, na vida de um grupo ou de uma comunidade, por meio do derramamento do Espírito. Olha a igreja de Atos, por exemplo. Isso aconteceu. O Espírito Santo veio sobre pessoas normais, pessoas como eu e você, com ministérios comuns como eu e você. E por exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 10 ao 17, diz as escrituras que Deus visitou um homem chamado Ananias. E a Bíblia chama Ananias de um certo discípulo. Diga comigo assim: certo discípulo. O que significa certo discípulo? Que ele era um discípulo comum da comunidade. Era alguém que estava ali no dia a dia, não tinha um cargo, não era um apóstolo, não era um profeta, não era um pregador, talvez fosse um homem de negócios, não sei, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que um certo discípulo recebeu uma visitação angelical e uma orientação do Espírito Santo como um GPS profético para que ele fosse a uma determinada casa e encontrasse um determinado homem, a saber, ele foi usado, um homem comum na história da igreja e na história bíblica. Ele foi simplesmente usado para impor as mãos sobre a vida do maior apóstolo bíblico. Obrigado por 2 améns. Um certo discípulo. Quando o avivamento vem, o mover do Espírito não vai estar preso nas plataformas, não vai estar na mão dos superapóstolos, dos preletores. Na verdade, esses ministérios, eles vão sumir praticamente, porque o que o Senhor está fazendo nesses dias é ungir o corpo dele e não mais as celebridades. O trabalho dos 5 ministérios não é ficar se reunindo para todo mundo ficar olhando para ele e falar: uau, como ele é ungido, como ele prega. Não, o trabalho dos 5 ministérios é sumir, absolutamente sumir totalmente, para que os santos joguem
o jogo. Como dizia John Wimber, todos podem jogar. E é isso que está acontecendo, porque o Espírito Santo foi derramado, e aquilo que era ordinário se tornou extraordinário. Por exemplo, Deus veio sobre a vida de 2 diáconos. Eu sou da época que os diáconos serviam para uma coisa: dar envelope. Eu me converti na igreja de Nova Vida, da onde saiu o Bispo Macedo. Fui diácono lá, dei muito envelope. Mas hoje acabou o propósito dos diáconos, porque tudo é Pix, não precisa mais de envelope. Mas os diáconos da Bíblia são diferentes. Um diácono da Bíblia é 10 vezes mais ungido do que qualquer tal apóstolo hoje. E por quê? Porque aqueles que foram chamados para fazer coisas simples, cuidar das viúvas, cuidar das cestas básicas, cuidar dos pobres, eles foram energizados pelo poder do Espírito Santo. Não eram apóstolos, não eram profetas. A Bíblia fala que Deus veio sobre um diácono chamado Filipe, que estava liberando sinais e maravilhas em Samaria. Ele recebe uma visitação angelical do Senhor, e de novo o tal do GPS profético faz ele se aproximar de um homem eunuco da Etiópia, e ele prega o evangelho. Na medida que aquele homem estava lendo o livro de Isaías, ele interpreta o livro de Isaías, aquele homem é salvo, e ele decide se batizar ali naquela hora. E o que me chama a atenção aqui, no versículo, se eu não me engano, 39 a 40 de Atos 8, depois que Filipe desce aquele etíope às águas, assim que ele batiza aquele homem, de repente, do nada, então desse dia em diante surge o filme X-Men. Tem alguém comigo? Por favor. Dancinha para memes. Quer repetir? Você filma? Boa. É isso mesmo. Eu sinto o cheiro da incredulidade também junto. Que é basicamente um evangelista ser trasladado para uma outra cidade, fisicamente, não é metáfora, e ele vai pregar o evangelho. Eu só fico esperando o dia do movimento missionário não ter que pagar ticket de passagem. Eu não sei do que você está atrás, mas eu estou atrás desse negócio aí. A gente está um dia na nossa sala de oração e a gente olha para o lado, o músico sumiu. Foi fazer o quê? Fui na África, preguei o evangelho e voltei. Era um diácono, não era alguém da plataforma, não era alguém famoso. O Espírito Santo veio e vivificou isso. Eu não sei se você está com fome de ficar cantando o próximo hit do Spotify, do Eric, ou de qualquer um dos nossos amigos. Isso é bom, cantem o hit, mas eu estou atrás de ser trasladado. Eu estou atrás de encontros com Deus. Eu estou atrás de ter reuniões aonde o Espírito Santo controla todas as ações, e nós vamos ser visitados pelo maior mover de todos os tempos. Eu estou com fome disso, e eu estou atrás de amigos que vão ficar feridos pela mesma fome. Eu converso isso direto com meu amigo Ângelo. A gente precisa ter um laboratório de buscar o Espírito Santo como nunca antes. Precisa juntar esses caras que vão se reunir, que não estão satisfeitos, que não estão mais conseguindo viver sem que o Espírito Santo intervenha de uma maneira que nunca interveio antes. A gente não pode forçar, mas a gente pode anelar. A gente pode desejar, a gente pode pedir, a gente pode clamar, a gente pode se reunir com os amigos. Então eu creio que existem algumas coisas que acontecem quando o avivamento vem. Primeira, quando o avivamento vem, cristãos sonolentos são despertados.
Cristãos sonolentos são pessoas que vivem a vida normal, e um pouco do que o Arlindo falou, a vida normal sufocou o coração dessas pessoas. Elas estão entregues aos ritos, aos costumes, à forma mecânica. A paixão deles foi embora. Eles nem ficam tristes, mas também não ficam alegres. Acostumaram ler a Bíblia sem que o Deus das Escrituras intervenha na vida deles na segunda-feira. É como se o Deus de Elias fosse o Deus de Elias. É como se o Deus de Elias, ele é um Deus para pessoas especiais, para um tempo especial, e não para a minha vida. Mas esse Deus da Bíblia tem se tornado o Deus do meu filho de 13 anos, que está vendo surdo ouvir. Ou seja, o Deus das Escrituras, ele interage hoje por meio do seu sobrenatural. E ele quer fazer isso sobre uma congregação inteira, sobre uma região inteira, aonde ninguém vai ter fama. Quando o Espírito Santo vem, ele tira esses cristãos do sono. Quando o avivamento vem, cristãos nominais se convertem. Isso mesmo. A igreja está cheia de gente que acha que é salva e está indo para o inferno frequentando igreja evangélica. São pessoas que são batizadas, dão dízimo, alguns até lideram. Tem até pastores assim. Quando o avivamento vem, eles são tomados de convicção de pecado. E uma das coisas que acontece quando alguém nasce de novo, um dos sinais de um novo nascido, é que quando ele nasce de novo, nasce junto com ele uma parada chamada fome. Eu conheci o Arlindo quando ele tinha acabado de converter, e eu me lembro dele pegar o livro de Isaías e ler todo ele em uma tarde. Quando eu me converti, eu queria saber quem é esse Jesus, quem é ele. Eu ganhava um salário astronômico de R$330. Eu ia na Juerp, antiga casa de publicações batista, eu comprava os 2 livros. Fiz isso desde os meus 18 anos, estou com 47 já. Fazer 47 ano que vem. Porque eu fiquei desesperado. Eu queria saber quem é ele. Eu queria entender a Bíblia, eu queria entender as Escrituras. Nós somos a geração que mais canta sobre a presença e a geração que menos lê as Escrituras. Como que pode uma coisa combinar com a outra? A gente cantar tanto sobre a presença, mas a gente não consegue ter fome das letras que estão impressas nesse papel e nesse livro. Quando o avivamento vem, esses cristãos nominais se convertem. Quando o avivamento vem, os não salvos vão se converter, porque os sonolentos são despertados, os nominais são salvos, e Deus planta uma paixão incandescente dentro do interior deles, de maneira que eles se tornam pregadores do evangelho para tudo aquilo que se move. Quando a paixão feriu o meu coração, eu não era um evangelista, eu não era um cara que tinha habilidade com a Bíblia, eu conhecia muito pouco da Bíblia, mas tinha um fogo no meu interior que dizia que eu precisava falar do meu amigo Jesus para as pessoas. Então eu comecei um ministério no Rio de Janeiro de pregação dentro dos ônibus. Eu tinha 5, 6 meses de convertido. Eu não sabia explicar quase nada do que eu consigo explicar hoje. Eu só sabia explicar 2 coisas: Jesus morreu por mim na cruz e Jesus me ama. E essa era a base da minha pregação. E, por incrível que pareça, sempre tinha um ministro de louvor comigo dentro do ônibus. O nome desse ministro ungido era Zeca Pagodinho, tocando nas rádios. Não tinha um ambiente celestial, só tinha um anseio de que as pessoas experimentassem o que eu estava experimentando: paz com Deus. Eu quero voltar a esses dias que a gente arruma um monte de desculpas, mas na verdade é porque a gente não tem paixão. Então os não salvos vão ser alcançados porque a igreja vai se mover para falar da paixão dela.
Nós vamos ser libertos do departamento de evangelismo. Ou coisa mais brega. Nós vamos ver uma igreja apaixonada, que não precisa de eventos para proclamar o glorioso evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu já estou terminando. Tenho 5 segundos. 4 minutos. 4 minutos? Eu estava no aeroporto escrevendo algumas coisas, mandei para o Ângelo também. A pergunta que eu fiz para ele, que eu tenho feito, tendo ouvido tudo isso, o que será que a gente precisa fazer? Qual que é a parte prática disso? Em qual contexto Deus derramou o Espírito Santo? O que as pessoas estavam fazendo quando isso aconteceu? E eu comecei a pensar, escrever, e versículos foram vindo na minha mente. E a primeira coisa que eu escrevi é que avivamentos acontecem no contexto onde as promessas de Deus nutrem um coração em esperança para se desenvolver de acordo com aquilo que Deus prometeu. Lucas 24, 49, Jesus disse: eu estou enviando sobre vocês a promessa do meu Pai. E quando eles ouviram a respeito da promessa de Deus, eles se posicionaram de uma forma prática, para deixar com que aquela promessa modelasse a ação deles. Eles não ouviram sobre a promessa de Deus e foram embora. Não, eles ouviram sobre a promessa e eles foram contender por aquilo que Deus prometeu, que basicamente é a minha definição de intercessão. Intercessão é concordar com aquilo que Deus prometeu. É olhar o que a Bíblia fala sobre Joel 2,28. Ei Deus, você prometeu derramar o Espírito sobre toda a carne, então eu devolvo aquilo que Ele mesmo prometeu para aquilo que Ele prometeu. Tem alguém comigo aqui? Então foi isso que os discípulos fizeram. 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Ou seja, tudo que Deus promete, Ele mesmo concorda com aquilo que Ele promete. Olha que coisa doida. Tantas quantas forem as promessas, ou seja, Deus prometeu derramar o Espírito sobre toda a carne. Ele mesmo está dizendo sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por meio dele, de Deus, que o amém é dado. Olha que loucura. Deus é o pregador e ao mesmo tempo Ele é o ouvinte. Ele está prometendo: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Ele mesmo diz sim e amém. Tem como isso falhar? Não tem como. São as promessas dele. A questão é que o fim do versículo diz: portanto, é por meio dele que o amém é dado, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus está dizendo sim, Deus está dizendo amém. Falta uma igreja que também vai dizer amém. Não é amém com a boca, é amém com estilo de vida. Deus precisa achar na terra um estilo de vida que concorda com aquilo que Ele prometeu. Antes de um avivamento acontecer, ele precisa estar dentro do seu coração. Evan Roberts orou dos 13 anos até os seus 26 anos por um mover de Deus no país de Gales. Por que ele fez isso? Porque as promessas de Deus estavam consumindo o coraçãozinho dele. E ele ficou longos anos sem ver Deus responder aquilo. Mas as promessas de Deus precisam sempre ser levantadas em nossas igrejas, nas nossas conversas. Eu preciso disso. Eu desanimo. Eu não estou falando aqui como alguém que vive sempre aleluiado. Segundo o contexto em que o Espírito Santo é derramado, é que sempre tinha alguém esperando isso. Ou seja, espera. Deus derrama o seu Espírito no contexto de espera. Lucas 24, 49 fala que os discípulos permaneceram esperando. Essa espera, ela tem a ver com um tipo de ficar à espreita de Deus, como que alguém que está atento para poder agarrar a presença de Deus, perceber no ambiente, perceber nas canções, perceber nas orações, que de repente Deus está movendo.
No avivamento do país de Gales, uma menininha, em uma reunião, foi perguntada, indagada pelo pastor, para testemunhar, e o testemunho dela, a proclamação dela, que ela dizia que amava Jesus de todo o coração, e essa confissão foi a centelha para espalhar o avivamento em toda a nação. Imagina isso. Ela estava ali como que à espreita, ela estava esperando um momento decisivo de Deus para se mover de acordo com aquilo. Olha o que os puritanos dizem. Os puritanos dizem que Deus se esconde para provocar um senso de procura em nós. Então é uma esperativa. Eu estou assim, como que um leão esperando a presa, como que alguém esperando Deus para poder agarrar ele no momento certo. Mas a espera também tem a ver com ser forjado na demora. Como dói. Deus chamou um homem chamado Gerê para os íntimos. Na Bíblia é Jeremias. Ele disse: vem, Gerê, vem caminhar comigo. Eu não vou responder suas orações. Não agora. Daqui a 70 anos, quando você morrer, eu começo a responder o que você clamou. Eu quero só que você ande comigo para chorar meu choro. A maior glória do intercessor não é o resultado, é o que ele se torna enquanto Deus demora. Mas isso dói. É porque Ele quer que você sinta a dor dele. Ele também sente dor. Isso é uma das coisas mais difíceis. Mas sempre que Deus veio nesse contexto. Deus sempre veio também num contexto de oração perseverante e unida. As irmãs Peg, duas velhinhas de 80 e poucos anos, antes do avivamento nas Ilhas Hébridas, ficaram 18 meses orando. Elas eram tão velhas que elas não conseguiam ir nas reuniões. E o testemunho delas de perseverar por anos orando infectou pastores da cidade. E eles começaram a orar por 18 meses, toda terça e toda sexta, varando a madrugada inteira de forma perseverante. Nunca houve um avivamento na história em que o povo de Deus não estivesse no lugar de oração incessantemente orando. E por último, esse ponto eu creio que tem a ver muito com essa época, essa geração. Eu acredito que o avivamento que vai vir sobre nós, geração essa que nasce dentro do contexto de redes sociais e tudo isso que a gente tem hoje, é uma geração que vai precisar ter o Salmo 131 como baliza. O Salmo 131, o salmista diz o seguinte: Davi diz: eu não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, como uma criança desmamada, assim é a minha alma no colo de uma mãe. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu não estou atrás de fama, eu não estou atrás de ser um cara relevante. A nossa geração, para ter um avivamento sustentável, vai precisar ser liberta desse frenesi de querer ser incrível, de querer ser relevante. Nós estamos correndo, os ministérios de música no Brasil, os pregadores estão todos correndo atrás disso. Todo mundo está querendo buscar um lugar ao sol, e a geração que está olhando para esses ministérios nascem dentro de um contexto de um anseio. Quando é que vai estourar a minha música? Quando é que eu vou dar certo? Tem problema dar certo, gente? Não, desde que seja o Senhor soprando graça. O Arlindo falou agora, o sucesso vai nos provar. Mas o que eu estou vendo é um frenesi de gente que não consegue se acalmar e entender que talvez sua música não tem que ser gravada. Ela é uma música para ser alimentada na sua congregação.
E você vai cantar ela ali por 30, 40 anos e ninguém nunca vai saber no Brasil. Tem alguém comigo, por favor? Não fique triste. Há uma carnificina de conferências. Pelo amor de Deus. A gente não consegue parar e ajustar as agendas para fazer junto. Porque todo mundo está procurando resolver algo, melhorar algo, ser alguém, ser visto, ser popular. E Davi está dizendo: eu estou em outra bateria, eu estou em outra jornada. Eu não estou buscando, ele era rei. Eu não estou atrás de coisas gloriosas e maravilhosas demais para mim. Eu sou uma criança que está no colo da mãe. E eu sou uma criança desmamada. Sabe o que significa? Davi estava com a mãe, não pelo que a mãe poderia dar. Estava com a mãe pelo que a mãe é. Ele está dizendo: Deus, eu não te quero por aquilo que você pode me dar. Eu te quero porque você é um fim em si mesmo. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que eu estou vivendo isso. Eu estou dizendo que essa é a solução. Ter prazer em Deus somente, para a gente não ser esmagado quando a glória de Deus vier e inflar o nosso ego de quais são as conferências mais ungidas, quem está mais fluindo em sinais e maravilhas. Deus nos livre disso. E é por isso que eu sinto que Ele está segurando esse derramar. Porque tem uma doença no nosso meio, que é o desejo de ser uma celebridade, de ser visto. É uma ânsia por isso. Você sabia que apenas 0,5% do povo de Deus vai ter algum tipo de ministério de plataforma? A maioria vai estar trabalhando de frentista de posto, em shopping, donas de casa, empresários, pessoas que talvez nunca vão palestrar, nunca vão escrever um livro, nunca vão gravar um álbum. E o jeito que a gente está transmitindo isso, a gente está transmitindo para essas pessoas que eles são crentes de segunda categoria. Quando que a maior parte do mover do Espírito que vai ser liberado sobre a terra vai vir através dos anônimos. Deus nos livre de continuar inflando o ego das pessoas para essa cultura de consumo de celebridade. Nós precisamos preparar a terra, porque a chuva vai começar a cair. Mas a gente precisa se preparar com essas coisas. Vamos ficar de pé.